Seja muito bem-vinda à aula de hoje. Eu sou a Alessandra Lazarim e hoje eu vou guiar você numa aula não apenas de conceito, mas de prática. Nós vamos falar sobre saúde mental, sobre canseiras, sobre exaustão e sobre burnout. Mas como é que nós conseguimos, de fato, nos posicionarmos para não chegar nisso, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma aula muito prática. Então, se você é uma mulher que de verdade quer aprender, pegue uma caneta, pegue um lápis, um caderno e anote tudo aquilo que eu vou compartilhar com você. Parece até que eu vou falar algo que é tão trivial, que é tão óbvio, mas quando nós colocamos, anotamos e colocamos em prática, aí sim a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. Então, hoje eu quero te fazer esse convite. Nós vamos falar sobre isso, lidando com o cansaço mental e o burnout. Eu vou ensinar vocês as técnicas de como não chegar ao burnout, certo? Antes de entrar no tema, quero me apresentar. Estou aqui representando hoje a Unique Consultoria Humana. A Unique é uma consultoria voltada para o público, para líderes, empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras, times. Nós levamos para as empresas palestras, mentorias e treinamentos para desenvolver líderes e equipes para alcançar uma alta performance, mas sem perder a vida para isso, né? Então, nós ajudamos aí as empresas a serem muito mais prósperas, desenvolvendo pessoas e levando uma mensagem muito mais assertiva, uma comunicação mais assertiva, para que, de fato, alinhe a estratégia de uma empresa, a estratégia de um time, a estratégia de líderes, para alcançar a alta performance, o sucesso, a prosperidade, mas, claro, mantendo a sanidade mental dentro do negócio. Eu e a Luciana somos sócias, como eu disse. Eu também lidero uma outra empresa chamada Royal School, que é uma escola de educação voltada à liderança de mulheres que estão à frente das suas carreiras e dos seus negócios. Então, eu desenvolvo mulheres para que possam ser prósperas, né, na carreira que ela optou a ter, seja no empreendedorismo, seja como executiva, seja como gestora, e eu desenvolvo palestras também para a área de liderança feminina, tá bom? Então, vamos lá, vamos entrar no tema de hoje. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa frase. Quantas vezes você já acordou num dia assim que você falou que não queria fazer nada, você só queria descansar, sem vontade de sair da cama, sem energia, mas tinha uma lista de tarefas para cumprir daquele dia? Quantas vezes você já pensou, se eu parar, tudo vai desmoronar, né? E eu sei exatamente como é isso, porque eu já vivi isso, e eu estava num ponto da minha carreira, eu trabalhei como executiva de uma multinacional aqui no Brasil, e eu tive, sim, reconhecimento, remuneração, não me faltava nada disso, mas o sucesso estava sendo muito pesado para mim, o sucesso estava custando a minha vida, custando a minha família. Então, é por isso que eu quero falar para vocês, porque mulheres, nós temos a mania de tudo a gente acha que cabe no nosso colo, e a gente vai adicionando, adicionando cada vez mais, e a gente acaba não negociando com a gente mesmo, né? Então, o preço do sucesso não pode custar a nossa saúde, a nossa paz, ou mesmo o nosso tempo com quem nós amamos. E com a gente mesmo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que nós podemos, então, deixa eu colocar a tela um pouquinho maior aqui para vocês, como é que nós podemos ser bem-sucedidas, realizar nossos sonhos, sem perder o mais importante, que é a nossa vida, né? E como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Primeiro, a gente vai fazer um diagnóstico de que o mundo acelerou e nós fazemos parte desse mundo, lembrando disso, né? A mudança sempre vai ser muito complexa, porque o mundo está em mudança a todo tempo. E mudança gera inquietação, gera ansiedade, exige da gente mais foco, exige da gente mais energia para que a gente possa se adaptar e gerar criatividade. E esse mundo, com essas mudanças todas, nós chamamos isso de mundo bunny. Por quê? É um mundo que é muito mais frágil, mais ansioso, não linear, como era na época dos nossos avós, dos nossos pais.
e um mundo muito incompreensível. E muitas vezes caótico, né? Num dia que a gente acorda de manhã, uma coisa que era certa, num dia anterior já não é mais. Então, as coisas mudam de forma muito rápida, e isso nos dá, sim, uma certa instabilidade, né? As mudanças são rápidas, então a gente acaba... O que está acontecendo? E a gente cria uma neurose em cima disso, porque a gente quer acompanhar. Mas como é que eu posso acompanhar de uma forma que não vai me dar exaustão, de uma forma que eu não vou entrar no burnout, que eu não vou ter essa canseira mental para acompanhar tantas mudanças? Então, como lidar com essa nova realidade sem perder a nossa sanidade mental? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que você não precisa dar conta de tudo. Eu tentei e não deu certo, não foi bom. Por que eu falo isso? Porque, sim, nós temos uma mentalidade feminina onde nós queremos dar conta de tudo, a gente quer provar para as pessoas, nem é para nós, tá? A gente quer provar para o outro que a gente sabe, que a gente é capaz, que a gente dá conta, e vai aceitando tudo, não vai aprendendo a dizer não, não vai aprendendo a dizer um sim com uma categoria. Então, cuidado, porque sabe por que você sente essa estafa mental e física? Olha só, porque a nossa mente, ela está extremamente acelerada. A nossa mente, ela está como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa dar conta de tudo. Sabe a sensação que chega no final do dia, está tão cansada, mas olhou para trás e fala, não fui produtiva, eu só estava ocupada, né? E porque a nossa mente também, ela tem uma overdose de informações. A gente abre a televisão, a internet, liga, né, a televisão, abre a internet, e a gente tem overdose de informações. Não sabe nem para qual lugar está indo, de tanta informação que a gente tem. Só que cuidado, nós tomamos decisões, muitas decisões, durante o dia inteiro. Desde escolher levantar da cama ou não, que roupa a gente vai pôr, que comida vai comer, tudo isso também são decisões. E a nossa cabeça vai tendo uma overdose de decisões também. A nossa mente, ela está com essa fadiga de decisões. Todos os dias eu preciso tomar quase 35 mil decisões ao longo do dia. Imagina isso. Então, será que eu estou tomando decisões assertivas? Será que eu estou tomando decisões estratégicas? E outra, lembrando que a vida, ela não é sobre um equilíbrio, ela é sobre harmonia. Se a gente está tentando equilibrar carreira e maternidade, já vou te dizer que não vai dar bom, porque a gente precisa fazer uma harmonização das tomadas de decisões, das responsabilidades que a gente tem. Ou, talvez, porque você esteja aí com a síndrome da Mulher Maravilha e ela está te dominando. Mas o que é a síndrome da Mulher Maravilha? É um quadro que pode afetar mulheres que se sentem sobrecarregadas com múltiplas tarefas, com múltiplos papéis, múltiplas responsabilidades, levando à exaustão física e mental. E é a busca incessante pela perfeição, pela necessidade de assumir uma carreira, os nossos negócios, a gestão de família, e a gente tem um impacto muito significativo quando a gente entra nessa síndrome, que não é uma doença, mas pode ocasionar. Quais são essas causas? Necessidade de perfeição, carregar o mundo nas costas, desejo de dar conta de tudo. É uma mulher muito tarefeira, então ela quer uma mulher muito ocupada, mas não produtiva. Ela cria uma codependência para as pessoas estarem com ela e ela com as pessoas. Tem uma compulsão por controlar tudo, de cuidar de tudo, com uma tendência a se doar demais para qualquer tarefa e para qualquer pessoa. E essas causas, elas sim podem desencadear, então, vamos dizer assim, uma decisão não tão assertiva. Mas o que essas mulheres estão buscando de fato? Quando essas mulheres têm essa síndrome da Mulher Maravilha, essas mulheres, elas estão buscando ser amadas, valorizadas, reconhecidas. Todas nós estamos em busca disso. E o que realmente nós encontramos? Nós encontramos uma mulher
na verdade, aqui uma menina insegura, pedindo atenção, pedindo reconhecimento, pedindo, olha como eu sou capaz, olha como eu dou conta, olha que eu sou fortona, olha como eu sou uma mulher maravilha. Cuidado, porque, na verdade, essa mulher, ela acredita que o seu valor está no que ela faz para os outros, pois tem medo de não ser correspondida, amada por quem ela é. Antes da gente ser reconhecida pelos nossos feitos, nós precisamos primeiro reconhecer quem nós somos de fato. E isso muda tudo. Isso muda o jogo, né? Isso muda a história da nossa vida. Se você está buscando ser valorizada, reconhecida, sabe quando você quer vender o seu produto, o seu serviço, e você quer mostrar serviço, né? Não, primeiro a gente precisa entender quem nós somos de fato. Aí nós vamos para uma mensagem que eu gosto muito, que é Provérbios 23, 7, que diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, o que você tem repensado a seu respeito? Essa mulher com a síndrome de burnout, ela também, né, vem lá da síndrome da Mulher Maravilha, ela se acostumou a representar esse papel na vida. Ela esquece dela mesma, de quem ela é de fato, para assumir a responsabilidade de outras pessoas. E a conta, uma hora, vai chegar. Essa mulher cobra de todo mundo tudo que ela já fez e ainda faz. Então, essa cobrança vem em forma do marido, que já se acostumou a ter ela como muleta, porque ela ensinou isso. A um cliente que nunca reconhece o valor dela, então ela sempre me reduz o preço dos negócios, do trabalho dela, do serviço dela, do produto. Ela sempre fica pedindo esmola, é quase que ela aceita migalhas, né? Então, uma hora essa conta chega. Se você, por acaso, não couber no mundo do outro, sendo humana, assumindo quem você é, uma mulher que tem limites, é porque o mundo do outro é pequeno e pobre demais para te receber. Olha só, em vez da gente lidar com o burnout, a melhor saída é prevenir o burnout, é buscar ajuda, reprogramar hábitos mentais e emocionais, é projetar a vida de forma estratégica para minimizar as condições que levam ao esgotamento. Como é que é? Vou te passar agora as estratégias vencedoras. Anote aí essas estratégias. A primeira é: obrigue-se a uma vez por semana a parar para ter um momento só seu. O cérebro humano ele tem uma incrível capacidade de adaptação, chamada de neuroplasticidade. Isso significa que nós podemos reprogramar todos os nossos padrões de pensamentos e comportamento. E o burnout não é uma condição inevitável, né? Ele resulta de padrões crônicos de estresse, onde o nosso cérebro está constantemente em estado de alerta, né? E o burnout é visto como uma consequência natural de trabalhar duro ou tentar conciliar muitas responsabilidades. No entanto, a neurociência também mostra que não é o trabalho duro que causa burnout, mas sim a maneira como lidamos com o estresse e a falta de recuperação. Nós precisamos aprender a reprogramar as nossas respostas ao estresse e ao dar ao nosso cérebro tempo para descansar. Então, faça alguma coisa que te dê prazer. Vai fazer a unha, arrumar seu cabelo, aprender sobre maquiagem. Eu não sei, mas obrigue-se a estar na sua própria agenda, certo? Segundo passo, pare de ruminar os seus pensamentos, as suas emoções. Um dos grandes fatores que contribui para o burnout é a ruminação mental. Sabe quando o animal fica ruminando para ele comer? É exatamente isso, a gente fica com esses pensamentos negativos, pensamentos intrusivos que nos levam a ver algo ruim sobre nós. O hábito de pensar excessivamente sobre problemas, sobre os desafios, a neurociência mostra que quanto mais nós repetimos certos pensamentos e comportamentos mais fortes, eles se tornam devido à forma de como as redes neurais do nosso cérebro se reforçam. Então, em vez de dar conta de tudo e de submeter ao cansaço, a solução é quebrar esse ciclo de ruminação, criar novos hábitos de pensamentos que envolvem descanso intencional, obrigatoriamente,
gerenciamento dessas emoções e o autocuidado estratégico. Então, a saída é a prática, por exemplo, de um mindfulness, meditação, né, de relaxamento, de ler a Bíblia, de escutar uma boa música. Tudo isso vai te ajudar a parar com essa ruminação. Terceiro ponto, durma bem. Então, incorporar micro descanso no seu dia a dia é uma técnica como a regra dos 90 minutos. Então, trabalhar em blocos de tempo, de ter pausas, pode ajudar você a manter o cérebro oxigenado, né? Então, se você puder dormir mais cedo, para que você tenha um dia mais produtivo, ajustar o seu time de sono, né? Ter esses descansos, sim, é muito importante. Quarto passo é aprenda a diferenciar a urgência de prioridade. Então, faça uma lista das suas obrigações que você acredita que tem que dar conta em relação à família, a trabalho, amigos, marido, filhos, a você. Você não precisa dar conta de tudo, certo? Não precisa dar conta de tudo de uma vez só. Você pode dar conta de várias responsabilidades que você tem nos papéis que você tem, mas não é tudo de uma vez. Precisa estar direcionado. Imagina um calendário onde você vai colocar aquilo de forma muito mais concatenada, né? Não tudo no mesmo dia. O que é num dia pela manhã, escolha a prioridade, que não pode passar daquela parte da manhã. E aí sim você vai diluindo as suas obrigações, certo? Aprenda a dizer não. O preço da sua coragem e a ousadia é a sua liberdade. Dizer sim quando quer dizer não pode ser fácil no primeiro momento, mas vai fazer você se arrepender mais tarde. Então, ao impor limites, você também descobre se é amada ou apenas útil, certo? É isso aqui, ó. Se você vai descobrindo. Quando você impõe os seus limites, você vai descobrir se é amada ou apenas útil. E o sexto passo, você não nasceu para ser uma Mulher Maravilha. Vista-se na sua própria pele. Seu papel na sociedade não é salvar o mundo, e nem ninguém. Você não nasceu para atender expectativas alheias. Calma. Às vezes a gente põe a pose na Mulher Maravilha para nos ajudar a ter um posicionamento, uma mentalidade mais firme, mas a própria Mulher Maravilha, ela tem que abrir mão da própria vida, própria família, para dar conta de salvar o mundo. Realmente é isso que você quer? Realmente é isso que você precisa? Primeira coisa. Então, assista o filme da Mulher Maravilha e você vai ver que ela abre mão de tudo que é importante para ela para poder salvar o mundo. Ela abre mão de relacionamentos amorosos, ela abre mão dela mesma. Então, cuidado se a síndrome da Mulher Maravilha não está invadindo o seu espaço e fazendo com que você seja uma mulher menos próspera, menos feliz, né, e menos saudável. Olha isso aí. E vamos lá para o sétimo passo. Experimente soltar. Experimente assumir a sua própria vida e não tirar dos outros a oportunidade de aprender a se movimentar de forma autônoma. Quando a gente faz isso, eu gosto muito de um exemplo aqui de casa. Quando eu comecei a ensinar os meus filhos a lavar uma louça, a colocar roupa para lavar, sabe? Limpar o seu próprio quarto, a gente vai soltando, a gente vai dando a liberdade, a autonomia para eles se desenvolverem também. E a mesma coisa a gente pode aplicar no nosso negócio, com os nossos funcionários. Quando a gente ensina alguém a fazer algo que eu já fazia, e eu vou passar para uma parte mais estratégica do meu negócio, e eu passo as diretrizes do operacional, da parte tática, para um outro funcionário, para um outro colaborador, eu estou ensinando ele a ter mais autonomia. E isso me gera autonomia também, me gera liberdade de tempo, me gera liberdade de pensar na estratégia do meu negócio. Então, experimente soltar. Não é só você que dá conta, entende? Não é só a gente que dá conta. Claro que a gente faz do nosso jeito, né? Do nosso jeitinho. Ninguém vai fazer do nosso jeitinho, isso está claro. Mas a sua obrigação como líder, como empresária, como empreendedora, é ensinar outras pessoas a fazerem a parte mais operacional, mais tática, para que você sente na cadeira da líder como estrategista do seu negócio. E aqui
para a gente ir finalizando, tire o uniforme de toda poderosa que a vida te ensinou talvez a usar e que você acaba usando ela todos os dias e permita se vestir com uma roupa mais leve, mais conectada com a sua própria essência, de quem realmente você é. Se você não domina o que pensa, não domina o que faz. Então, você precisa treinar. Se você ainda não está preparada para esse nível, busca ajuda, busca uma mentoria, busca um treinamento que possa desenvolver você a assumir papéis de forma muito mais estratégica e, consequentemente, os seus pensamentos, os seus comportamentos vão sim trazer resultados muito mais satisfatórios. Então, isso faz com que você não entre numa exaustão, não entre no esgotamento emocional, esgotamento físico e acabar chegando ao burnout. Então, não é isso que eu desejo para você, porque eu já passei por isso e não é legal. A empresária vem antes da empresa. Lembre-se sempre disso. Essa é uma frase que eu gosto de dizer. A empresária vem antes da empresa. Se você não cuidar de você, se você não souber liderar você, o seu negócio não vai prosperar. A sua família não vai prosperar. Lembre-se, você é uma peça importante desse mecanismo todo. Então, se você não estiver bem, como é que as demais coisas estarão bem, né? E eu gosto muito dessa frase para deixar aqui para você. São as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Prestem atenção nisso. Pratiquem isso que eu acabei de ensinar, porque eu deixo aqui até meu agradecimento pela oportunidade de estar dando essa aula para vocês e trazendo à memória tudo aquilo que você pode fazer de diferente para evoluir. Pense, a sua vida é sobre evolução. Você foi criada por Deus para evoluir, para prosperar, para ser um canal. Eu digo que a gente é um canal de bênção, sabe? Nós somos um canal, Deus nos criou para sermos um canal e não um reservatório, certo? Então, não deixe, não acumule coisas com você. Né? A abundância não está no acúmulo. Olha para a natureza. Tudo que é sobre abundância é sobre entregar para o próximo, é destinar, é você servir o próximo e primeiro você se serve, né? Primeiro a gente olha para dentro para depois a gente servir com qualidade, com excelência, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você aqui no dia de hoje com essa aula e me coloco à disposição. Deixo as minhas redes sociais, meu Instagram é esse aqui que está na tela, @alelazarim_oficial, e você pode me acessar se você tiver qualquer dúvida, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tema, e também nos procure na consultoria Unique, onde nós também podemos ajudar você a prosperar, a ter uma qualidade de vida, uma qualidade de negócios muito mais conectada e respeitando a sua essência, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.